todos os animais extintos recebem um túmulo em outra dimensão. Hoje, vamos visitar um monumento que celebra e guarda a memória de uma dessas joias da evolução: os ceratopsianos, um grupo muito bem sucedido de dinossauros que viveu e morreu durante o período Cretáceo. Algumas das espécies mais emblemáticas foram eternizadas aqui. Nós somos os primeiros a visitar essa exposição, que nos aguardou pacientemente por 66 milhões de anos. No centro dela, um dos dinossauros mais poderosos e icônicos de todos os tempos. Um animal que tem sido gasolina para a imaginação de pessoas de todas as idades por mais de um século. Chegou a hora de conhecer o verdadeiro rei dos dinossauros. Essa é a vida do Triceratops. Bem-vindo ao Riacho do Inferno. Essa noite, o lar de alguns dos últimos dinossauros do planeta arde em chamas, espantando as manadas e ceifando vidas. Mas essa é só mais uma noite aqui. Durante a manhã, os animais retornam para explorar o cenário recém-aberto. Pode parecer contraintuitivo, mas os grandes herbívoros se beneficiam do fogo. Em poucas semanas, as cinzas fertilizam o solo das clareiras formadas, dando espaço para densas pastagens de samambaias e canabáceas. O fogo é um elemento importante nesse ecossistema, tornando a paisagem menos homogênea, o que possibilita a existência de uma variedade de herbívoros colossais. Um dos mais abundantes é também um dos maiores. Triceratops foi um dinossauro norte-americano, tendo habitado do México até o Canadá. O que é hoje um deserto seco e escaldante, era um ambiente úmido, densamente vegetado e diverso em todos os sentidos. As angiospermas, plantas com flores, estavam dominando o mundo pela primeira vez, passando por uma explosão de diversidade e transformando os ambientes no que chamamos de Revolução Terrestre do Cretáceo. Essas novas plantas estavam selecionando novos tipos de herbívoros, como os hadrossauros e ceratopsídeos. A América do Norte estava dividida por um grande mar interior, conhecido como Mar Interior Ocidental, e Laramídia era uma das duas massas de terra que emergiam desse mar. Esse é muitas vezes referido como o mar mais perigoso da história, pela abundância de répteis marinhos gigantes como mosassauros e peixes superpredadores como Schifactinus. A outra massa de terra era chamada de Appalachia, localizada ao leste do Mar Interior Ocidental. Laramídia era uma área rica em diversidade de fauna e flora, incluindo uma grande variedade de dinossauros. Mas no Maastrichtiano, quando o Triceratops viveu, esse mar já se retraía na medida em que a América do Norte se elevava, juntando as duas grandes massas de terra ao norte, embora ao sul elas já estivessem conectadas. Seus fósseis são encontrados em uma série de formações geológicas. Em Hell Creek, eles são particularmente abundantes. O nome, em tradução literal, significa Riacho do Inferno, e aqui viveram alguns dos dinossauros mais conhecidos atualmente. Além do Triceratops, lá viveu o predador terrestre mais pesado de todos os tempos, Tyrannosaurus Rex. E o hadrossauro gigante Edmontosaurus. A formação Hell Creek é uma camada geológica que se estende pelos estados de Montana, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Wyoming nos Estados Unidos.
É uma das mais famosas formações geológicas do período Cretáceo Tardio, datando aproximadamente de 66 a 68 milhões de anos atrás. Suas rochas foram depositadas em ambientes fluviais e lacustres, que corriam do continente até o mar continental. Essas condições permitiram a preservação de uma variedade de fósseis, incluindo ossos, dentes, ovos e rastros de dinossauros, bem como plantas e outros animais. Ela é especialmente significativa para o estudo dos últimos estágios dos dinossauros antes da extinção em massa que ocorreu no final do Cretáceo. É daqui que saíram muitos dos Triceratops mais completos e bem preservados. O gênero Triceratops abriga duas espécies, Triceratops prorsus e Triceratops horridus. Seu nome significa face com 3 chifres. Prorsus tinha um chifre nasal mais longo, uma face mais curta e chifres posicionados mais acima no crânio. No entanto, eles tinham tamanhos e hábitos muito semelhantes, além de terem coexistido. Ambas espécies do gênero Triceratops tinham muita variação individual, tanto em tamanho quanto em formato. O formato, tamanho e direção dos chifres, por exemplo, era uma das características mais únicas de cada indivíduo, e poderiam ser uma forma de comunicação importante entre eles, indicando sexo, saúde, idade e história. Cada Triceratops era único. Talvez essa variação individual também fosse verdade em outros aspectos da sua aparência em vida, como as suas cores. Isso dificulta a delimitação das espécies, e várias outras já foram propostas, mas apenas Prorsus e Horridus são considerados táxons válidos. Imagine um elefante, 2 toneladas mais pesado, com uma cabeça maior ainda, um imenso escudo ao redor da cabeça e 2 chifres ao invés de 2 dentes de marfim. Essa devia ser a sensação de ver um Triceratops em vida. Pesando de 6 a 8 toneladas, com os maiores machos, quando bem alimentados, podendo pesar até 10 toneladas, ele foi um dos maiores dinossauros não saurópodes que já pisaram na Terra. Ele não era tão comprido para o seu peso, com 7 metros da ponta do focinho até a ponta da cauda, mas diferente dos dinossauros saurísqueos com ossos leves e ocos, como as aves, Triceratops tinha um esqueleto denso e robusto. Com imensas zonas de anexação muscular, percebemos que esse animal era um tanque vivo com uma traseira de fusca. Seu quadril largo, tronco curto, pescoço robusto e pernas grossas demonstram de cara que esse é um animal construído para força e resistência, não para velocidade. Sua cabeça é uma das maiores em relação ao corpo em qualquer dinossauro, e logo vemos que ela é muito mais complexa do que parece. Seu enorme peso trazia o centro de gravidade do animal para frente. Mesmo assim, o seu corpo era tão massivo que a cauda, que em muitos animais tem a função de contrapeso, era virtualmente inútil para isso. Suas caudas são curtas em relação à maioria dos dinossauros, embora ainda pudesse armazenar gordura e ajudar a regular a temperatura corporal do animal. Seu visual super icônico e facilmente reconhecível fez dele o segundo dinossauro mais conhecido pelo público em geral, atrás somente do Tiranossauro, seu arqui-inimigo. Juntos, eles formam a dupla de antagonistas mais representados pela cultura pop e pelo cinema, eternizando sua relação de predador e presa, quase sempre pendendo para o lado do Tiranossauro. Mas vamos ver hoje que Triceratops não era um pedaço de carne indefeso, e sim um oponente formidável para qualquer predador que se atrevesse a desafiá-lo. Principalmente depois da cena do Triceratops doente em Jurassic Park, é fácil encontrar brinquedos de plástico de algo que lembre um Triceratops em qualquer lugar. Triceratops é um dos dinossauros mais bem conhecidos do registro fóssil. Seus vestígios podem ser encontrados em muitos lugares diferentes. Mais de 130 indivíduos já podem ter sido coletados pela ciência, com pelo menos 50 deles sendo consideravelmente completos. Felizmente, as características físicas de Triceratops favoreceram sua preservação durante os últimos 66 milhões de anos. Seus ossos gigantes, densos e robustos se provaram resistentes ao tempo, especialmente o crânio, gigante, massivo e denso, demorava para se decompor ao ar livre,
e favorecia a precipitação de minerais quando enterrado. Ele foi nomeado por Charles Marsh em 1889, durante a Guerra dos Ossos com seu arqui-inimigo Edward Cope, para ver quem descrevia o maior número de dinossauros espetaculares. O primeiro osso recuperado reconhecidamente foi um teto craniano com chifres, que pensaram inicialmente que se tratasse de um bisão gigante, mas quando fósseis mais completos foram desenterrados, foi percebido que era um animal novo e totalmente diferente. Triceratops fez parte de um dos últimos grupos de dinossauros a evoluírem durante o Mesozoico, os Ceratopsíneos. Quando eu falo Ceratopsineos, estou me referindo aos Ceratopsideos da família do Triceratops e seus parentes mais próximos, que vamos conhecer a seguir. Os ancestrais dos Ceratopsíneos eram bípedes, como o Psittacosaurus, apesar de ele não ser o ancestral dos Ceratopsídeos, e sim representante de uma linhagem que não deixou descendentes para o fim do Cretáceo. Sabemos que Psittacosaurus tinha uma série de cerdas espetando para fora da base da sua cauda, o que torna bastante razoável supor que Triceratops também tinha. Representando os protoceratopsídeos muito comuns na Ásia, temos Protoceratops, um animal pequeno, mas uma das primeiras formas a retornar à postura quadrúpede nos ceratopsíneos. Outra família basal de ceratopsíneos são os Leptoceratopsídeos, caracterizados pela ausência de chifres no rosto, mas bicos gigantes, maxilares extremamente curvos e cabeças assustadoras como a de Udanoceratops. Os dinossauros ceratopsíneos são característicos do Cretáceo, embora tenham surgido durante o fim do Jurássico. Já os ceratopsídeos, da família mais interna do Triceratops, são divididos em dois grupos, os centrosauríneos e os chasmosauríneos. Dentre os centrosauríneos temos os Centrosaurus, o Styracosaurus, o Pachyrhinosaurus, o Diabloceratops, o Albertaceratops, o Nasutoceratops, entre outros. Já os chasmosauríneos incluem o Chasmosaurus, o Pentaceratops, o Torosaurus e o mais famoso de todos, o Triceratops. Todos os ceratopsíneos, ou seja, psittacosaurídeos, leptoceratopsídeos, protoceratopsídeos e ceratopsídeos, fazem parte de um grande grupo de dinossauros ornitísquios chamado Marginocephalia. Os dinossauros marginocefálios mais próximos dos ceratopsíneos são os Pachycephalosaurus. Conhecidos por serem bípedes, herbívoros, cabeçudos e briguentos, esses animais compartilham muitas características com os ceratopsíneos, desde a dentição e a presença de um pequeno bico, como também a cabeça grossa e cheia de ornamentos ósseos ao redor. Ao invés de chifres e um escudo, os Pachycephalosaurus têm um domo espesso e projeções ósseas rugosas e pontudas ao redor do crânio e acima do focinho, presumivelmente usados em display sexual e disputas interespecíficas. Os dinossauros marginocefálios em um geral, mas especialmente os ceratopsídeos, são muito característicos da Ásia e América do Norte, onde parecem ter evoluído, se diversificado e se extinguido. É possível que, devido ao relativo isolamento geográfico do nosso continente na época, eles nunca tenham chegado aqui na América do Sul, onde os herbívoros dominantes eram os saurópodes, dinossauros pescoçudos. Enquanto países como China, Rússia, Canadá, Estados Unidos e México explodem com fósseis desse tipo de dinossauro, eles são praticamente inexistentes em outras partes do globo. É difícil dizer se um animal extinto era solitário ou vivia em bandos. Geralmente, inferimos o comportamento gregário a partir de esqueletos encontrados juntos, como são comuns em Styracosaurus, Centrosaurus, Torosaurus, entre outros parentes próximos do Triceratops. Ao que aparenta, no geral, os ceratopsídeos eram animais que andavam em bandos, uma tendência que temos descoberto ser cada vez mais comum dentre os dinossauros. Embora isso seja verdade, para o Triceratops isso é um pouco mais complicado. Já foram encontrados cerca de 50 esqueletos solitários, e apenas uma agregação de apenas 3 indivíduos jovens, descrita em 2005. Embora a ausência de evidência não seja evidência da ausência, isso pode sugerir que Triceratops tinha um estilo de vida muito mais solitário que a maioria dos ceratopsídeos. Talvez
seu imenso tamanho o protegesse tanto quanto os números protegem bandos de animais menores. Mesmo assim, ele era um animal muito abundante e é possível que eles ficassem juntos enquanto jovens ou formassem bandos menores durante a idade adulta, que, pelo acaso, nunca foram preservados juntos. Já foi sugerido que eles formassem grupos pequenos de 5 a 10 adultos, o que os deixariam ainda mais protegidos. Ou talvez vagassem sozinhos durante toda a sua vida adulta, formando grandes concentrações na época reprodutiva. Se for verdade, esses podem ter sido animais extremamente territoriais e violentos, prontos para defender seu pedaço de terra, mesmo que isso custe a sua vida ou a de quem o desafiasse. Essa cabeça colossal estava armada com os 3 chifres que dão nome ao Triceratops. Quando olhamos para um crânio fossilizado, a parte que vemos do chifre é apenas a estrutura mais interna. Devemos considerar que, em vida, havia uma cobertura de queratina que deixava ele muito maior. Isso também é verdade em animais atuais, cujo esqueleto parece sugerir um chifre muito menor do que em vida. Os berrantes de boiadeiros são feitos da parte queratinosa mais externa dos chifres de bois, por exemplo, que podem ter formatos bastante excêntricos. Com o Triceratops isso não era diferente. Além da direção e tamanho do chifre ser um indicador da idade, sexo e saúde do animal, aparentemente existia muita variação individual nos chifres de Triceratops. Cada adulto tinha um par visivelmente diferente, único, que podia crescer lentamente durante toda a sua vida, com os mais velhos ostentando chifres exageradamente longos. E temos evidência que esses chifres não serviam apenas para se comunicar com indivíduos da mesma espécie ou atrair fêmeas. Eles tinham uma poderosa função defensiva e ofensiva. Por mais que os chifres chamem a atenção, eles não são a característica mais única e peculiar desse animal, já que eles existem de diversas formas em mamíferos, tendo evoluído de forma convergente, totalmente independente dos chifres de qualquer dinossauro. O que parece não ter acontecido em nenhum outro grupo animal é o escudo ou babado ósseo que se estende da parte traseira do crânio. O escudo do Triceratops é bastante básico quando comparado ao de outros ceratopsídeos, principalmente os chasmosauríneos, com escudos grandes e pesadamente ornamentados. Cada espécie tinha um tipo diferente de escudo que parece ter interferido também nas suas formas de combate. Mas as suas formas escandalosas e extravagantes têm todas as características de um traço esculpido pela seleção sexual. A maioria tem fenestras parietais muito grandes, aberturas que deixam a estrutura mais leve. Mas o escudo de Triceratops era totalmente fechado, curto e grosso. Decorado com ossificações mais superficiais chamadas osteodermas, elas apresentavam grandes sulcos que em vida podiam ter suportado veias que levavam sangue para a região, indicando que ela era altamente vascularizada e possivelmente exercia um papel na regulação térmica desses animais, que tinham sangue quente. Aumentar ou diminuir o fluxo de sangue no escudo, uma grande superfície de contato com a atmosfera, pode ter sido importante para aquecer ou resfriar esse animal, de uma forma semelhante às grandes orelhas de um elefante africano. Além disso, esse escudo dificultava o acesso ao pescoço do animal, onde seus predadores podiam mirar preferencialmente. Podemos ver que além da proteção, troca de calor e exibição sexual, as funções dessa estrutura podiam ser muito diversas. Caso contrário, uma variedade tão grande de formas não teria evoluído. As patas do Triceratops eram muito diferentes do que elas são geralmente representadas na mídia, redondas como as de um elefante. As patas traseiras e dianteiras eram bastante diferentes entre si, mas ambas sustentavam 4 dedos que ficavam espalhados no chão, o que significa que ele não era construído para velocidade, e sim para resistência e tração. As patas traseiras são robustas e com todos os dedos dotados de garras. As patas dianteiras lembravam muito uma mãozinha de Psittacosaurus, com um 5º dedo que não tocava no chão
e apenas 3 dedos dotados de unhas que formavam um pequeno casco. Essas patas dianteiras passaram por uma tremenda montanha-russa evolutiva, já que os ancestrais de todos os tetrápodes eram quadrúpedes, mas os ancestrais dos dinossauros eram bípedes. Então todos os dinossauros quadrúpedes, como os ceratopsídeos, são na verdade secundariamente quadrúpedes. Percebemos isso quando voltamos para as linhagens mais próximas dos ceratopsídeos, como psittacosaurídeos e paquicefalosaurídeos, que são animais bípedes. Triceratops não era um dinossauro especialmente inteligente, por mais que ele pudesse ser mais inteligente do que as pessoas imaginam. A maioria dos dinossauros carrega uma imagem de serem lentos e burros, capazes de pouca coisa cognitivamente falando. No entanto, o fato de que eles tinham uma vida social complexa, talvez hierárquica, e uma boa noção espacial do seu território, indica que eles não são tão burros assim. A análise do seu cérebro, relativamente pequeno para o seu tamanho, mostrou que seu senso de olfato pode ter sido um dos piores dentre todos os dinossauros. Além disso, a posição e formato do seu ouvido interno indicam um animal muito sensível a sons de baixa frequência, o que pode significar que, assim como elefantes, eles se comunicassem à distância, com sons profundos que atravessavam a floresta. A posição de equilíbrio da cabeça era uma inclinação de 45 graus, que ao mesmo tempo que apontava o bico para baixo, facilitando a pastagem, apontava os chifres para frente, contra qualquer ameaça. Por mais que o macho fosse maior do que a fêmea em média, como pode ser demonstrado por crânios maduros de estatura menor, a fêmea de Triceratops não era tão diferente do macho. Quando o macho e a fêmea de uma espécie são muito diferentes, dizemos que é uma espécie com alto grau de dimorfismo sexual. É possível que existissem diferenças nas cores, assim como existem diferenças sutis no formato dos chifres, por exemplo, mas no geral, uma fêmea adulta seria tão capaz de se defender quanto um macho. Para aguentar uma vida tão violenta, esse animal tinha uma pele grossa. A generosidade do registro fóssil permitiu que a ciência conhecesse alguns dos exemplos de marcas de pele do Triceratops, mostrando que ele não tinha uma pele lisa como a de um elefante, e sim coberta de escamas poligonais, com osteodermes espaçados pontuando o corpo inteiro. Infelizmente, ainda não existem estudos que conseguiram encontrar nessas amostras de pele evidências de melanossomas, pequenas células portadoras de pigmento, fossilizadas em condições excepcionais de preservação, que nos permitem inferir a cor em vida da pele de um animal extinto. No entanto, temos bons motivos para imaginar que pelo menos o escudo de Triceratops carregava cores bastante vivas e extravagantes. Além da alta vascularização da região, sabemos que a grande variedade de formatos de escudos entre os ceratopsídeos é um indicativo de que a preferência das fêmeas tinha um papel na seleção desses formatos. E claro, as cores auxiliam muito, se a grande questão é ter uma estrutura chamativa. Dinossauros atuais têm uma altíssima e sofisticada percepção das cores, e têm muitas vezes cores muito fortes e padrões psicodélicos. Não tem por que pensar que os dinossauros seriam diferentes, principalmente os ceratopsídeos. Triceratops não era um herbívoro especialista ou exigente, longe disso. Esse era um animal capaz de se alimentar de uma imensa variedade de recursos, desde raízes até as samambaias, cicas e angiospermas rasteiras que cresciam na América do Norte. Curiosamente, uma das plantas mais comuns de Hell Creek eram as canabáceas, da família da cannabis, que certamente alimentavam Triceratops e uma variedade de outros animais herbívoros. A única limitação do Triceratops era a altura dos alimentos, já que ele certamente era incapaz de alcançar as copas das árvores, apesar de ser capaz de derrubar árvores menores para se alimentar das folhas. Mas a chance de Triceratops comer apenas vegetais é muito mínima. Um animal do seu tamanho e com um esqueleto tão denso e ostensivo, certamente complementava sua dieta com carcaças pequenas e esqueletos de animais grandes. Isso porque as plantas são pobres em muitos dos minerais mais necessários para a construção dos ossos, como o cálcio. Esse hábito é relativamente comum em herbívoros modernos, chamamos de osteofagia. Isso faria de Triceratops um onívoro, majoritariamente herbívoro, mas um carniceiro oportunista que dificilmente dispensava pelo menos um pouco de carne e de ossos. Sua maxila, dentes e bico suportam essa hipótese, já que parecem adaptados para uma alimentação altamente fibrosa.
Muito se debate sobre a presença ou ausência de bochechas em Triceratops, uma questão que permanece em aberto até que se encontre pele preservada dessa parte do rosto. O bico curvado não tem nada a ver com os bicos de papagaio, por exemplo, já que eles são outra linhagem de dinossauros muito separada, o que significa que a semelhança se deve a uma convergência evolutiva. Temos evidências em outros ceratopsídeos de que esse bico pudesse ser coberto não apenas por queratina, mas por um padrão de pele semelhante ao do corpo. Sua função em vida era cortar plantas fibrosas e arrancar raízes da terra com uma força tremenda. Os dentes, com um peculiar formato triangular, eram organizados em baterias, substituídos constantemente, indicando que eles eram capazes de processar matéria vegetal muito dura, e até mesmo ossos, por mais que não mastigassem exatamente como os mamíferos. Muitos dos aspectos da reprodução do Triceratops eram desconhecidos e completamente especulativos. A cópula não parece tão complicada quanto em outros dinossauros. No entanto, até pouco tempo atrás, não eram conhecidos ninhos de dinossauros ceratopsídeos. Os que eram atribuídos a eles foram muitas vezes confundidos, sendo na verdade ovos de terópodes como oviraptores. Para explicar isso, já havia sido proposto até mesmo que eles pudessem dar à luz a filhotes, em uma evolução convergente com os mamíferos. No entanto, novas descobertas revelaram o motivo da aparente ausência de ovos desses animais no registro fóssil. Assim como os pterossauros, seus ovos eram coriáceos, ou seja, tinham uma textura de couro, ao invés de serem totalmente mineralizados como ovos de aves. Isso significa que eles são frágeis, se decompõem rápido e não se fossilizam com facilidade. Mas existe uma chance de que eles tenham sido pais cuidadosos e superprotetores. Esse foi um animal que passava por transformações significativas, principalmente no seu crânio, durante o desenvolvimento. Ao invés de nascer uma miniatura do adulto que só ganha tamanho, o formato do rosto, dos chifres e do escudo se transformava com o tempo, deixando óbvio o seu sexo e idade. Além do remodelamento ósseo, existe uma chance das cores também mudarem ao longo do seu crescimento, com algumas sendo um sinal claro de maturidade e saúde. Os chifres na juventude eram curvados para trás, e na medida em que amadureciam, acabavam dobrando para frente. Muitos fósseis pertencendo a quase todas as fases da vida do Triceratops já foram desenterrados, permitindo aos cientistas criar um retrato fiel das etapas do seu desenvolvimento. Algumas delas foram inicialmente tratadas como espécies novas, de tão diferentes que eram do Triceratops adulto, mas pesquisas envolvendo detalhes microscópicos do tecido dos ossos mostraram que se tratavam de fases juvenis da vida de um animal maior. Toda essa história envolvendo a complexa ontologia do Triceratops motivou propostas até mais radicais, como a do paleontólogo Jack Horner, que propôs que Torosaurus, uma espécie de ceratopsídeo do tamanho semelhante ao Triceratops e que conviveu com ele, era na verdade o último estágio de desenvolvimento do Triceratops. Isso porque Torosaurus tem um escudo mais longo, com duas grandes fenestras, que fazem dele o dono do maior crânio que já viveu nos continentes do planeta Terra. Segundo a hipótese de Horner, na medida em que envelhecia, o escudo de Triceratops se alongava e ganhava 2 buracos, padrão característico de Torosaurus. Mas fatores como a falta de estágios transicionais, outras diferenças entre as espécies e distribuição geográfica incompatível com a hipótese desbancaram essa ideia, e Torosaurus permanece sendo uma espécie separada, tão incrível quanto o Triceratops, apesar de mais raro. As disputas entre Triceratops e outras espécies, em especial seu predador, eram comuns. Sabemos disso porque muitos crânios de Triceratops carregam as marcas dessas brigas. São encontrados tanto no escudo quanto nas vértebras, costelas e fêmur do Triceratops, marcas de mordidas que podem ser diretamente atribuídas a Tyrannosaurus rex. Algumas dessas marcas mostram sinais de cicatrização, indicando que o animal sobreviveu a uma tentativa de predação. Já outras, sem nenhuma cicatrização, denunciam a causa da morte do animal, com nitidez. Essas marcas mostram que o quadril e o escudo eram as partes mais visadas. Também são encontradas marcas de chifres de outros Triceratops, principalmente na lateral do rosto e no escudo, com alguns exemplos extremos de buracos abertos que correspondem à largura de um chifre de outro indivíduo adulto.
sinal de que essas disputas eram frequentes e sanguinárias. Para entender o Triceratops, é necessário olharmos para o Tyrannosaurus Rex. Isso porque, muito provavelmente, um não existiria sem o outro. Não é coincidência que o predador terrestre mais pesado de todos os tempos e um dos herbívoros mais fortemente armados da história da vida coabitaram o mesmo ecossistema. Um moldou o outro em uma guerra armamentista evolutiva dramática, em milhões de rodadas de vida e morte. A relação entre predador e presa é uma das forças evolutivas mais influentes da natureza. E a presença de um predador de 12 metros de comprimento, aterrorizando Hell Creek, com certeza explica parte importante da vida do Triceratops. Tyrannosaurus Rex era um predador inteligente e sofisticado, apesar da força bruta, e portanto não devia caçar adultos sozinhos com frequência. Nos acostumamos a ver o Triceratops sempre perdendo para o Tyrannosaurus, mas o enfrentamento de 1 para 1 podia ter qualquer resultado. A mordida do Tyrannosaurus, adaptada para quebrar ossos, podia deixar um Triceratops sem os movimentos das patas traseiras, caso pegasse no ponto certo de sua coluna. Os chifres do Triceratops podem facilmente rasgar o Rex e tirá-lo do chão com a sua força descomunal. Eis uma batalha que se repetiu milhões de vezes nesse planeta, e essa é a última delas. A extinção da maioria das espécies de dinossauros não avianos que já existiram foi causada por mudanças ambientais, ecológicas ou climáticas. Mas não o Triceratops, assim como todos os dinossauros que ainda existiam 66 milhões de anos atrás. A causa do desaparecimento definitivo desses últimos dinossauros não avianos foi extraterrestre. Eles existiam e prosperavam no pior dia da história do planeta Terra. O impacto que criou a cratera de Chicxulub na península de Yucatán, no México. Em um dia, Triceratops era uma das espécies dominantes na América do Norte. No dia seguinte, não mais. Se houveram sobreviventes ao impacto, onda de choque, de calor, os tsunamis, terremotos e chuva de esferas de rocha derretida que causaram incêndios globais, eles não duraram muito tempo. Seu destino foi sufocar na nuvem de fumaça que bloqueou a luz solar, ou morrer de fome em um mundo em que todas as florestas do mundo viraram cinzas do dia para a noite. Aconteceu durante a primavera do hemisfério norte, momento crucial e delicado para o ciclo reprodutivo de muitos animais e plantas. Não sabemos quanto mais o Triceratops poderia ter durado se o impacto nunca tivesse ocorrido, ou como seriam seus descendentes. Será que ceratopsídeos ainda maiores do que ele e o Torossauro seriam uma realidade? Nunca saberemos, porque esse evento deu um fim a todas as linhagens de ceratopsídeos. Esse vídeo é o resultado de mais de 6 meses de trabalho da equipe de paleoartistas do ABC Terra. Um agradecimento imenso ao Lucas Mateus, cujo talento inacreditável foi capaz de trazer esses animais de volta à vida nas animações 3D que você acabou de ver. Elas foram sonorizadas pelo Pedro Miguel. Valeu, Pedro! Já as ilustrações fantásticas do nosso Triceratops são obras do talentosíssimo Heitor de Sá, a quem eu também agradeço muito. Para saber mais sobre o processo e ficar por dentro de como tudo isso foi feito, torne-se membro do canal para assistir o making of de A Vida do Triceratops, e eu garanto que você vai se surpreender. Lá você também tem acesso ao curso que produzimos para te ajudar a se familiarizar com os conceitos básicos da história natural e da evolução. No curso Evolução Terra e Tempo, temas chaves para entender e estudar mais da paleontologia são discutidos de forma didática e objetiva. Ser membro é a melhor maneira de ajudar nosso projeto, mas não é a única. Mandar um pix de R$10 para contato@abcterra.com ou pelo QR Code na tela ajuda tanto quanto assistir esse vídeo 1000 vezes.
Como sempre, muito obrigado por acompanhar até o final, compartilhe com os amigos esse vídeo, se inscreva e tenha uma ótima vida.